Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Nós estamos trabalhando com a questão da população absoluta e população relativa, tudo bem? Lembrar que a população absoluta é a população total de uma área, tá? E a população relativa é a chamada densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Como é que eu acho, tá, essa população relativa? Eu faço população absoluta dividido pela área. Aí eu encontro o número de habitantes por quilômetro quadrado. Para que serve a noção de população absoluta? Para definir populoso. Para que serve população relativa ou densidade demográfica? Justamente para definir povoado. Então vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil é um país populoso e pouco povoado. Isso quer dizer o quê? O Brasil é um país populoso porque ele tem uma grande população absoluta. Tá? O Brasil hoje tem a 6ª população absoluta mundial, ficando atrás de quem? Atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia, do Paquistão. Tá? São 5 países que estão na nossa frente. Nós caímos aí para o 6º lugar. E por que ele é pouco povoado? Ele é pouco povoado justamente por uma característica de ter uma grande extensão territorial. Então, mesmo tendo uma grande população absoluta, ao dividi-la pelo grande território, tá, nós temos aí em torno de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para definir uma área ser povoada ou não, não vale tanto o número de habitantes em relacionado ao total da população, mas sim o tamanho da área. Imagina colocar a população do Brasil no território do Uruguai, seríamos extremamente povoados. Se eu pegar a população do Brasil e colocar na Rússia, seríamos o quê? Menos povoados ainda nesse cenário. Tudo bem então? Então guarde bem, o Brasil é um país populoso, mas ele é pouco povoado. 2 formas ou indicadores que a gente analisa para o crescimento da população de um país, do Brasil ou de qualquer país. O crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, que é uma matéria que vem depois, a gente vai comentar sobre isso, e sobre fluxos migratórios, tá? É o que nós chamamos de saldo migratório. Eu acho o saldo migratório fazendo imigração entrada menos emigração saindo. Eu posso ter um saldo migratório positivo quando eu tenho mais imigrantes chegando. Saldo migratório negativo quando tem mais gente saindo por uma emigração, por exemplo. Né? Olha a vista, vamos imaginar aí como é que está o saldo migratório da Venezuela, da Síria. As pessoas estão saindo, deixando esses territórios. Não é isso? Olha o saldo migratório dos Estados Unidos, as pessoas querem entrar nos Estados Unidos. Tudo bem? Em relação ao Brasil, nós tivemos alguns períodos importantes de imigração externa, de chegada desses migrantes. Tá? Nós vamos ter no século XIX, na região sul, a atração de europeus para a colonização do sul. Por que o governo queria fazer isso? Porque o sul tem fronteiras instáveis e havia então a necessidade de povoar esses territórios, ocupar para defender o território, essa era a ideia. E vou atrair quem? Vou atrair europeus. Por que somente europeus? Porque existia uma política lamentável chamada política do branqueamento da população. A ideia era aumentar o número de brancos em relação à população negra que já existia no país. Tá? Por isso que somente europeus. Vamos atrair quem? Vamos atrair alemães, italianos e eslavos, como poloneses, russos e ucranianos. Tá? Então, se a gente pegar ali por volta de 1850, por exemplo, 1840, 1860, nós vamos ter uma migração interessante para o sul, ocupação para defender as fronteiras. Essa ocupação nós vamos ter. Os eslavos vão ficar na região em torno de Curitiba, no Paraná, enquanto que os alemães vão ocupar o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, cidade importante como importante no Vale do Itajaí, como Blumenau, Joinville, Brusque, Camboriú, como vão ficar no norte do Rio Grande do Sul, marcado ali por áreas como Novo Hamburgo, Gramado, Canela, São Leopoldo. E aí a chegada dos italianos, que foram importantes por causa da introdução da produção de vinho, através da cultura da uva. Nós chamamos isso de vitivinicultura. Tá? Temos então, na zona carbonífera em Santa Catarina, agora sim Criciúma, Nova Trento, né, cidades importantes, e no norte do Rio Grande do Sul, cidades como Caxias, Garibaldi, tudo bem? Cidades aí fundamentais, principalmente Bento Gonçalves. Caxias do Sul é a mais famosa devido à produção de vinhos. Mas aí essa migração para o sul, ela vai perdendo
importância à medida que vai expandindo o café. Então, a partir de 1870, principalmente, nós vamos ter um fluxo migratório muito forte para o Sudeste. Por que agora o Sudeste? Porque eu preciso de mão de obra para a cafeicultura em substituição à mão de obra escrava. 1850, Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico negreiro, depois nós vamos ter sexagenário, ventre livre, até culminar com 1888, a Lei Áurea, estabelecendo aí o fim da escravidão. Então agora a importância da imigração muda, ela vem para o Sudeste, porque eu tenho que substituir a mão de obra escrava pelo imigrante, essa mão de obra vai ser assalariada, diante do grande ciclo do café, da grande importância do café, nós vamos ter. Então o período mais importante, o período mais, assim, vamos dizer, o auge da nossa imigração, ocorre justamente nesse período, a maior contribuição em milhões de pessoas no nosso saldo migratório. Porém, há um declínio a partir do fim do café. Em 1929, a crise de 29, não é? Logicamente, a crise do café, e aí não há mais por que atrair imigrantes, já que eu não tenho mais a necessidade de mão de obra para a cafeicultura. E aí entra em declínio essa imigração. A crise de 29, a crise da cafeicultura, a leis restritivas de Getúlio Vargas, que era contra esse imigrante, não era mais nacionalista, e a recuperação econômica da Europa. Ganha importância quando esse retorno desses imigrantes? Nos anos 2000, com o grande crescimento econômico do país, tá? Nós começamos a atrair principalmente sul-americanos, tá, para cá, pessoal da América Central e africanos. Aí vem a crise econômica, então essa década, a década de 2010, nós temos aí uma dificuldade, né, de atrair grande número de imigrantes, então nós temos ao mesmo tempo pessoas também abandonando o país, emigração em direção a quem? Em direção aos Estados Unidos, à Europa, ao Japão, como foi lá nos anos 80, que muita gente foi embora do país, essa grande imigração, mas também temos a chegada de imigrantes, não é? Bolivianos, peruanos, colombianos, venezuelanos, haitianos, africanos, pessoal que está fugindo da guerra da Síria, estão vindo para cá. O Brasil é um país que acaba recebendo refugiados, por exemplo, tá? Então o Brasil hoje tem uma certa importância ainda no processo da imigração, mas nunca dá para comparar o que foi na época do café. Qual a preocupação com esses imigrantes? A ilegalidade. Por quê? Porque o imigrante ilegal, ele acaba sofrendo uma exploração via trabalho análogo à escravidão, exploração sexual, e acaba, infelizmente, incentivando o tráfico humano. Eles acabam caindo na mão de traficantes. Aí é uma situação extremamente séria que envolve aí. Beleza, pessoal? Essa é a matéria que envolve aí, envolvendo esse aspecto da população populoso e pouco povoado. Pessoal, estava esquecendo um detalhe também importante, tá? O Brasil é um país populoso, pouco povoado, e ele tem uma população mal distribuída, tá? A maior parte da população brasileira vive aonde? Na faixa litorânea, certo? Isso é decorrência do quê? Da nossa colonização de exploração, correto? Então por isso que a população fica na faixa litorânea, tá? Outra coisa, a população está concentrada na região centro-sul, na região sudeste e na região concentrada, que são as regionalizações aí do nosso país, tá? Por quê? Devido ao fator econômico, industrialização, agropecuária, comércio, serviços. Porém, nas últimas décadas isso começou a mudar. A população começou a deixar essa área litorânea em direção que ao centro e ao norte do Brasil, em direção às regiões centro-oeste e norte. Devido ao quê? A expansão da fronteira agrícola do país, faz parte da chegada de imigrantes, mineração, outras formas de extrativismo, processo industrial, através de incentivos fiscais, a indústria começaram a procurar lugares mais baratos. Então hoje o grande eixo econômico do país começa a mudar, ou está mudando, da faixa litorânea, do centro-sul em direção ao centro-oeste e norte do país. Isso é um marco muito importante, tá? Esse fluxo em direção a essa região. Infelizmente, nós estamos vendo as degradações dos biomas, como o Cerrado e o Amazônico, conflitos de terras, assassinato de indígenas, todos esses conflitos, infelizmente, aí, fundiários ocorrendo no país, o desmatamento, queimada, tá? Isso está chegando o fluxo migratório nessas regiões de desenvolvimento econômico. Porém, ainda não conseguiu substituir a maior concentração na faixa litorânea e no centro-sul do país. Tudo bem? Agora sim, um abraço, pessoal. Até mais.